A paz do Senhor Jesus seja com você. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero te levar para dentro de uma pergunta que inquieta crente antigo, jovem aflito, teólogo experiente e coração cansado. Se Deus sabe o fim, por que ele sela parte da revelação? Se em Daniel 12 a angústia sem igual, livramento para os inscritos no livro, ressurreição dos mortos e ainda assim um livro fechado, o que exatamente Deus quer de nós? Controle ou confiança? Informação ou fidelidade? Porque todo ser humano teme pelo menos três coisas ao mesmo tempo: o caos da história, o silêncio de Deus e o que existe depois da morte. E Daniel 12 não acaricia curiosidade vazia. Daniel 12, verso 1, lança o peso de uma crise sem precedentes. Daniel 12, verso 2, rasga o chão da morte. Daniel 12, verso 4, manda selar a mensagem até o tempo do fim. É como se o Senhor dissesse: eu vou te mostrar o suficiente para você permanecer em pé, mas não tudo que sua ansiedade quer arrancar das minhas mãos. E essa tensão não pertence só a Daniel. Ela pulsa no peito de quem ora e não entende, de quem olha notícias e treme, de quem enterra sonhos, de quem teme morrer, de quem teme viver. Então vem comigo para dentro da palavra. Não para assistir de longe, mas para sentir o peso dela na pele. Daniel está diante da última grande visão. O corpo dele já conhece cansaço, o espírito já carregou reinos, quedas, bestas, reis arrogantes, perseguições e promessas. Ele não é um menino fascinado por símbolos. Ele é um servo envelhecido sob o impacto da revelação. E agora, quando tudo parece chegar ao limite, o céu não entrega conforto raso. O céu entrega a verdade afiada. Em Daniel 12, verso 1, a sentença desce como ferro quente. Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será libertado. Daniel ouve isso e o peito aperta. Não porque lhe falte fé, mas porque a fé verdadeira treme antes de se firmar. Tempo de angústia como nunca houve. Não é frase decorativa. É crise no limite, pressão sem paralelo, aperto de alma, ruptura histórica. E percebe o detalhe que corta a névoa: Miguel se levanta. Em Daniel 12, verso 1, o céu não está dormindo enquanto a terra geme. Miguel se levanta. Há guerra espiritual. Há intervenção. Há um movimento no invisível quando o visível parece desmoronar. Daniel talvez sinta as mãos frias. Talvez os dedos se fechem no tecido da veste. Talvez a respiração encurte por um instante. Porque é uma coisa ouvir sobre impérios, outra coisa é ouvir sobre o ponto em que toda a história parece ringir. E mesmo assim, dentro da sentença de angústia, uma linha de ouro brilha: o povo inscrito no livro será libertado. É aqui que muita gente tropeça hoje. Queremos um mapa detalhado de cada curva, cada data, cada nome, cada evento, mas Deus nos entrega antes de tudo uma certeza de pertencimento. O texto não começa respondendo à curiosidade cronológica, começa separando identidade. Quem está no livro? Quem pertence ao Senhor? Quem está guardado por ele? Porque quando o caos se levanta, a primeira necessidade da alma não é decifrar tudo. É saber a quem ela pertence. Daniel ainda está debaixo dessa palavra quando o céu aprofunda o golpe e abre uma janela que o Antigo Testamento raramente escancara com tanta força. Em Daniel 12, verso 2, está escrito: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Repare na violência santa dessa verdade. O pó não fala, o pó engole, o pó silencia nomes e histórias. Mas aqui o pó não reina para sempre. O pó recebe uma ordem futura do Deus vivo. Imagine Daniel recebendo isso não como conceito, mas como impacto. Tantos justos morreram. Tantos ímpios pareceram vencer. Tanta covardia premiada. Tanta fidelidade escondida. E então o Senhor declara: isso não termina na cova. O corpo desce ao pó, mas o veredito final não é pronunciado pela sepultura. Uns ressuscitam para a vida eterna. Outros, para a vergonha eterna. O universo moral de Deus não entra em colapso. A justiça não falha. O mal não se dissolve no esquecimento. E Daniel 12,
verso 3, continua: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Não é brilho de palco. Não é fama humana. É resplendor dado por Deus aos que permanecem fiéis. Os sábios aqui não são os meramente informados. São os que discernem Deus no meio do ruído. São os que, quando todos se vendem, permanecem íntegros. São os que apontam outros para a justiça quando isso custa alguma coisa. O céu diz que essas pessoas não serão apagadas. Mas vem então a ordem que parece contradizer nosso desejo de explicação total. Em Daniel 12, verso 4, o mensageiro diz: quanto a você, Daniel, feche as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Daniel escuta e talvez uma luta silenciosa comece dentro dele. Selar? Agora? Depois de tanta revelação, ainda resta véu? Sim. Porque Deus revela, mas também governa o ritmo da revelação. Ele abre o suficiente para sustentar a obediência, não para alimentar a soberba do controle. Sinta a tensão dessa cena. Daniel quer entender. Você quer entender. Eu quero entender. O coração humano corre atrás de fechamentos, cronogramas, certezas visíveis. Quer virar a última página antes de atravessar o capítulo. Mas em Daniel 12, verso 4, o céu coloca um selo e, com isso, ensina uma disciplina espiritual duríssima. O justo não caminha porque conhece todos os detalhes, ele caminha porque confia no Deus que conhece. O selo não é abandono. O selo é governo. Essa mesma tensão reaparece em outra vida, em outro corpo cansado, em outro momento em que o homem de Deus recebe uma tarefa que sua lógica não abraça por inteiro. Não muito longe daqui, mas em séculos diferentes, há um homem velho subindo uma montanha com madeira sobre um rapaz e fogo na mão. Em Gênesis 22, versos 1 e 2, Deus chama Abraão e diz: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali. Outra vez a pergunta rasga o peito: como obedecer quando não se recebe o mapa completo? Abraão não recebe explicação detalhada. Não recebe cronograma da solução. Não recebe comentário antecipado do final. Ele recebe uma palavra. E essa palavra entra como lâmina. Seu filho. Seu único. A quem você ama. O texto aperta cada sílaba como quem pressiona um nervo exposto. Porque a aprovação de Deus não toca a superfície. Ela alcança o lugar onde a alma se apega mais. De madrugada, em Gênesis 22, verso 3, Abraão se levanta cedo. Isso me atravessa. Porque obedecer cedo, quando o coração está em guerra, é um tipo de santidade que não faz barulho, mas move céus. Ele corta a lenha. O som seco da madeira rachando parece bater dentro do próprio peito. Cada golpe lembra o nome do menino. Cada pedaço separado parece um pensamento que ele preferia não pensar. As mãos trabalham, mas a mente clama em silêncio: Senhor, o Senhor prometeu por meio desse filho. O Senhor me trouxe até aqui. O Senhor me deu riso onde havia esterilidade. Como essa estrada pode passar pela perda? Isaque caminha ao lado. Talvez observe o pai mais silencioso do que o normal. Talvez perceba o maxilar travado, o olhar fixo longe demais. Os servos seguem, sem saber que estão perto de um dos momentos mais agudos da história da fé. 3 dias. Em Gênesis 22, verso 4, no terceiro dia, Abraão ergue os olhos e vê de longe o lugar. 3 dias não são um detalhe. 3 dias multiplicam pensamentos, testam a carne, aprofundam a luta. A obediência não é instantaneamente leve, ela é sustentada passo após passo. Quando eles chegam mais perto, Abraão diz aos servos, em Gênesis 22, verso 5, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Voltaremos. Essa palavra sai dos lábios de um homem que não vê a saída, mas se agarra ao caráter de Deus. Não é negação da dor. É fé ferida, porém firme. Agora observe a microação. Abraão põe a lenha sobre Isaque. O filho recebe sobre os ombros o instrumento do sacrifício. O pai carrega fogo e faca. Um leva o peso visível. O outro, o peso invisível.
Os dois sobem juntos, e o silêncio entre eles não é vazio, é tensão viva. Então Isaque fala. Em Gênesis 22, verso 7, ele chama, meu pai. E Abraão responde, sim, meu filho. Há ternura nessa resposta. Há algo quebrando por dentro nessa resposta. Isaque continua, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta! Que faca verbal! Que minuto interminável! Abraão sente o peso do ar. Talvez os dedos apertem o cabo da faca por reflexo. Talvez ele olhe o rosto do filho por um segundo a mais, como quem quer gravar cada traço. E ele responde, em Gênesis 22, verso 8, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuam caminhando juntos. Essa frase não é slogan. É a respiração de um homem suspenso no fio da promessa. Deus proverá. E veja como essa confissão conversa com Daniel 12. O livro está selado, mas Deus continua governando. A estrada está escura, mas Deus continua provendo. O justo não segura o futuro, ele segura a palavra recebida. Isso é fé bíblica. Quando chegam ao lugar, em Gênesis 22, verso 9, Abraão constrói o altar. Pedra sobre pedra. Mão sobre mão. Movimento lento demais para uma alma em sofrimento. Ele arruma a lenha. Endireita. Ajusta. Cada gesto é exato, quase cruel em sua precisão. Porque a obediência total muitas vezes dói nos detalhes. Não é só chegar até a montanha. É arrumar a lenha. É seguir até o fim do que Deus mandou, mesmo quando o coração parece não suportar. Então ele amarra Isaque. Não há explosão melodramática no texto, e exatamente por isso a cena é ainda mais pesada. Talvez Isaque agora entenda. Talvez os olhos dele procurem os do pai. Talvez haja tremor na respiração, confusão, espanto. Talvez venha uma pergunta muda, meu pai? Sou eu? E Abraão, com a alma rasgada, o coloca sobre a lenha. Em Gênesis 22, verso 10, Abraão estende a mão e pega a faca. Esse segundo rende eternidade dentro do peito. O braço sobe. Os músculos endurecem. A mão não está tranquila, ela está obediente. E aqui eu preciso dizer algo. A fé não é a ausência de tremor. A fé verdadeira muitas vezes treme enquanto obedece. Então o céu rompe o limite. Em Gênesis 22, versos 11 e 12, o anjo do Senhor clama do céu, Abraão. Abraão. E ele responde, eis-me aqui. O nome repetido interrompe a morte. O Deus que parecia silencioso fala no segundo exato. Não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. A faca para no ar. O peito despenca em alívio e exaustão. O braço cede. O fôlego volta aos poucos. Abraão ergue os olhos, em Gênesis 22, verso 13, vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ouça isso dentro do tema de hoje. Quando a explicação não vinha, a provisão já estava preparada. Quando o caminho parecia contradizer a promessa, Deus já tinha um cordeiro substituto no monte. O que estava selado para Abraão não estava fora do governo de Deus. Ele toma o carneiro, oferece-o em lugar do filho, e chama aquele lugar de O Senhor proverá, como diz Gênesis 22, verso 14. E de repente Daniel 12 ecoa de novo. O problema da alma não é só querer saber quando termina a dor, é querer possuir o controle da dor. Mas Deus não nos entrega o trono. Deus nos entrega a sua presença, sua palavra e sua fidelidade. O monte ensina isso. O selo ensina isso. Só que Daniel 12 não para no tema da angústia e do mistério. Ele avança para a pergunta mais funda de todas: o que existe depois do pó? E para responder a isso não basta uma montanha de teste. Precisamos entrar num jardim onde a morte parece vencer de forma irreversível. Porque o que Daniel vê como promessa, o Evangelho mostra em carne, lágrimas e ressurreição. Em João 11, versos 1 a 3, Lázaro está doente. As irmãs enviam recado a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente.
Essa frase é tão humana. Não é um tratado teológico. É um apelo relacional. Aquele a quem amas. Como quem diz, Senhor, o vínculo que o Senhor tem com ele deve mover sua intervenção. Mas então acontece algo que fere nossa lógica imediata. Em João 11, versos 5 e 6, o texto afirma que Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Ainda assim, quando ouve falar que Lázaro está doente, fica mais 2 dias onde está. Ainda assim, o amor de Cristo não se manifesta sempre na pressa que pedimos. E aqui está uma das experiências mais dolorosas da fé, saber que Ele ama e ainda assim sentir a demora. Marta espera. Maria espera. Talvez a cada ruído na rua o coração dispare. Talvez uma das duas umedeça os lábios secos do irmão. Talvez outra ajuste o pano em sua testa. A respiração de Lázaro pesa, falha, raspa. O corpo sua. Os olhos afundam. As irmãs trocam olhares curtos, porque há horas em que a esperança quer falar, mas o medo encosta primeiro. Onde está Jesus? As horas passam. O peito para. O corpo esfria. O choro vem sem elegância. Mãos seguram o rosto, ombros tremem, vozes falham. O nome dele ecoa na casa como se ainda pudesse puxá-lo de volta. Mas a morte é brutal na sua pretensão de final. Ela ocupa espaço, silencia talheres, muda o ar da casa, pesa sobre a garganta dos vivos. E Jesus não chegou a tempo, segundo a lógica humana. Quando Jesus finalmente se aproxima, em João 11, verso 20, Marta vai ao seu encontro. Ela não vai vazia. Vai cheia de fé e de ferida. E diz, em João 11, verso 21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não é blasfêmia. É dor que ainda chama Jesus de Senhor. A gente ouvindo agora que já orou assim. Se o Senhor estivesse aqui. Se o Senhor tivesse feito. Se o Senhor tivesse impedido. Marta continua, em João 11, verso 22, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Repare nessa fé rasgada. Ela não nega o sofrimento. Ela não maquila o desapontamento. Mas também não desiste de quem Cristo é. E Jesus responde, em João 11, verso 23, o seu irmão vai ressuscitar. Marta entende isso dentro da esperança futura e diz, em João 11, verso 24, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E então Jesus pronuncia uma das palavras mais violentamente esperançosas de toda a Escritura. Em João 11, versos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Perceba como Daniel 12 encontra seu centro aqui. Daniel fala dos que dormem no pó e acordam. Jesus não apenas anuncia esse dia, ele se apresenta como o Senhor desse dia. A ressurreição não é só um evento futuro. Ela está em pé diante de Marta em forma de pessoa. O pó não será interrompido por um princípio abstrato. Será interrompido pela voz do Filho de Deus. Marta volta. Maria vem. Em João 11, verso 32, ela se lança aos pés de Jesus e repete, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora a dor já não vem como argumento, vem como colapso. Ao vê-la chorando, e os judeus que a acompanham também chorando, Jesus se comove profundamente. João 11, versos 33 a 35 nos levam a um lugar santo demais, Jesus se perturba, pergunta onde o colocaram, e chora. Jesus chora. Não corra por cima disso. O Senhor da ressurreição treme diante da devastação da morte. As lágrimas descem pelo rosto do Cristo. A garganta aperta. O peito move em dor real. Ele sabe que vai ressuscitar Lázaro em poucos minutos, e ainda assim chora. Porque a dor humana não é tratada por Deus com frieza administrativa. O Deus que revela o fim também entra no vale do nosso luto. Então ele vai ao túmulo. Em João 11, verso 39, Jesus diz, tirem a pedra. Marta reage no impulso da realidade concreta. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. 4 dias. O tempo aqui importa.
Não é desmaio. Não é dúvida médica. É decomposição. É cheiro de morte. É irreversibilidade humana. É exatamente aí que Cristo escolhe agir. Jesus responde, em João 11, verso 40, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus. Tiram a pedra. O ar pesado do sepulcro se abre. Narizes talvez se contraiam. O silêncio fica denso. Jesus ergue os olhos e ora ao Pai, não por necessidade de poder, mas para que os que estão ao redor creiam. E então, em João 11, verso 43, ele clama em alta voz, Lázaro, venha para fora. Essa voz invade o domínio da morte. Essa voz atravessa tecido, pedra, cheiro, escuridão, dissolução e silêncio. Em João 11, verso 44, o morto sai, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Imagine o choque da multidão. Um recuo brusco. Mãos na boca. Olhos arregalados. O corpo antes imóvel agora se move. Aquele peito volta a puxar ar. As pernas endurecidas procuram equilíbrio. O impossível pisa para fora do túmulo. Jesus então diz, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Que frase forte! A vida volta, mas as marcas do sepulcro precisam ser soltas. E nisso já há um eco para nós hoje. A gente vive em Cristo ainda preso em faixas de medo, trauma, culpa e paranoia espiritual. O Senhor que chama para fora também ordena a libertação das amarras. Agora volte comigo a Daniel. Porque depois da promessa da ressurreição e do selo, a visão continua com perguntas no céu. Em Daniel 12, versos 5 a 7, Daniel vê dois outros seres, um em cada margem do rio. Um deles pergunta ao homem vestido de linho, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas estupendas? Essa pergunta soa familiar, não soa? Quanto tempo? Quando acaba? Quando se cumpre? Quanto falta? É a pergunta do exilado, da viúva, do enfermo, do perseguido, do aflito, do leitor moderno cercado por manchetes e incertezas. E o homem vestido de linho ergue as mãos ao céu e jura por aquele que vive para sempre, será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver sido finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Daniel 12, verso 7. O céu responde, mas não alimenta nossa sede de domínio total. Dá medida suficiente, não posse do relógio divino. O céu mede o tempo. Não a ansiedade humana. Daniel ouve e ainda assim permanece com perguntas. Em Daniel 12, verso 8, ele diz, ouvi, mas não entendi. Eu amo a honestidade desse profeta. Não entendi. O homem de Deus pode ouvir revelação genuína e ainda não encaixar tudo. Isso destrói a máscara da espiritualidade performática. A santidade em dizer diante de Deus, eu ouvi, Senhor, mas ainda não entendi. E então vem a resposta de Deus em Daniel 12, verso 9, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Siga o seu caminho. Isso é tão forte. O Senhor não entrega a Daniel todos os detalhes analíticos. O Senhor lhe entrega a direção existencial. Continue. Caminhe. Permaneça. Nem toda pergunta recebe mapa. Algumas recebem missão. Em Daniel 12, verso 10, o texto diz, muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios sim. Aqui está uma virada decisiva. O entendimento bíblico não é apenas intelectual, é moral e espiritual. O coração rebelde pode acumular informação profética e ainda assim permanecer cego. O sábio, porém, discerne por que se rende. Isso confronta a nossa geração. Muita gente quer decifrar o fim sem se santificar no presente. Quer montar cronologia sem quebrantar o orgulho. Quer discutir sinais sem vigiar a alma. Mas Daniel 12 ensina que os sábios não são os mais obcecados por códigos. São os refinados. Os purificados. Os que deixam a verdade de Deus lhes atravessar o caráter.
E ainda há números difíceis em Daniel 12, versos 11 e 12. 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega aos 1335 dias. Muita gente fica presa aqui como se a salvação da alma dependesse de decifrar cada cálculo. Mas o impacto espiritual do texto é este: há prazo no céu, mesmo quando não há claridade total na terra. Deus não perdeu. A bem-aventurança recai sobre quem espera, persevera, permanece. E para fechar de forma profundamente pessoal, que palavra! Não é um tratado frio. É cuidado pastoral do céu para um servo cansado. Descanse. Você se levantará. A herança. Perceba como as histórias se unem sob o mesmo fogo. Daniel ouve sobre angústia, selo e ressurreição. Abraão sobe sem mapa completo, mas encontra provisão no monte. Marta e Maria atravessam a demora de Jesus, mas encontram diante do túmulo o Senhor da vida. Em todas elas, a lógica humana é pressionada até o limite. Em todas elas, Deus não entrega controle absoluto ao homem. Em todas elas, o ponto decisivo é confiança. Agora deixe eu colocar isso na sua vida sem rodeio. Talvez hoje você esteja vivendo o lado de Daniel. Você recebeu palavras de Deus, mas há páginas seladas. Você ora e não entende o prazo. Você quer saber quando termina essa angústia, quando fecha essa ferida, quando acaba essa guerra interior, quando o futuro para de parecer uma porta escura. E o Senhor te diz: o livro pode estar selado para você, mas não está confuso para mim. Seu nome, se está em Cristo, não está perdido no caos. Talvez você esteja no lado de Abraão. Deus te chamou para obedecer numa área que parece atingir exatamente o que você mais ama. E você não recebeu explicações completas. O cutelo da obediência pesa na mão. O monte parece alto. O silêncio de Deus parece longo. Mas ouça, quando a visão humana não enxerga a saída, a provisão divina já está no monte. O Senhor proverá. Talvez você esteja no lado de Marta e Maria. Você sabe que Jesus ama, mas a sensação é que ele demorou. Você carrega uma decepção espiritual difícil de confessar. Se o Senhor estivesse aqui. Talvez essa frase nunca saiu da sua boca, mas mora no seu peito. E hoje o Cristo não responde primeiro com bronca. Ele responde com presença. Ele chora com quem chora. E depois ele fala ao túmulo. Onde todos veem fim, ele vê palco para a glória. O veredito espiritual de Daniel 12 é este: Deus não nos salva dando domínio sobre todos os mistérios, ele nos salva guardando nossa história em suas mãos soberanas. Há angústia, sim. Há selos, sim. Há demora, sim. Há pó, sim. Mas acima da angústia há livramento para os inscritos no livro. Acima do selo há um Deus que governa o tempo. Acima da demora há uma sabedoria perfeita. Acima do pó há ressurreição. E o espelho agora está diante de você. Sua vida não está solta no caos da história. Sua dor não é infinita. O céu conhece o prazo que você não conhece. Sua morte não é soberana. Em Cristo, o túmulo não é dono do capítulo final. E mais, você não precisa viver em paranoia profética, correndo de vídeo em vídeo, de rumor em rumor, de cálculo em cálculo, como se a paz dependesse de decifrar tudo. Quem pertence ao Senhor é chamado à vigilância, pureza e esperança. Os sábios de Daniel 12 não brilham porque descobriram todas as datas. Eles brilham porque permanecem fiéis. Os que conduzem muitos à justiça não resplandecem porque venceram debates, resplandecem porque refletiram o caráter de Deus no meio da pressão. Então a pergunta não é apenas: eu entendi a profecia? A pergunta também é: a profecia me purificou? Se Jesus é a ressurreição e a vida, então sua identidade não nasce do medo do fim, mas da certeza de quem segura o fim. Se Deus já mostrou bastante para revelar seu caráter, então eu posso caminhar sem possuir todas as respostas. Se meu nome está escrito no livro por causa da graça de Cristo, então eu não atravesso a história como órfão. Hoje o convite não é para especulação vazia.
É para a rendição verdadeira. Onde você precisa parar de exigir mapa completo e voltar a obedecer ao último comando claro de Deus. Onde você precisa trocar curiosidade ansiosa por santidade perseverante. Onde você precisa ouvir Jesus diante da sua área morta e deixar que Ele chame para fora o que você já tratava como sepultado. Se essa palavra te alcança, ore comigo aí onde você está, não como repetição mecânica, mas como resposta. Senhor Deus e Pai, eu reconheço que muitas vezes quero mais controle do que confiança. Quero respostas completas, quero cronogramas, quero explicações, e meu coração se agita quando o Senhor sela o que eu quero abrir. Mas hoje eu me rendo ao teu governo. Escreve mais fundo em mim a certeza de que, em Cristo, minha vida está guardada em tuas mãos. Purifica meu coração para que eu não seja apenas curioso sobre o fim, mas sábio no presente. Se eu estou em angústia, sustenta-me. Se estou subindo um monte difícil, provê para mim. Se estou diante de um túmulo emocional, fala a vida sobre o que em mim parece morto. Ensina-me a seguir o meu caminho com fidelidade até o fim. Ensina-me a descansar naquilo que o Senhor já revelou e confiar no que o Senhor ainda selou. E quando eu temer o pó, lembra-me da ressurreição. Quando eu temer o caos, lembra-me do livro. Quando eu temer o silêncio, lembra-me da tua fidelidade. E eu quero te fazer um convite simples e verdadeiro. Se você decide hoje sair da paranoia e entrar na esperança, sair da ansiedade profética e entrar na fidelidade prática, escreva nos comentários: meu nome está nas mãos de Deus. E envie este vídeo para alguém que está cansado, assustado com o futuro, ou confuso sobre o fim. Às vezes uma palavra ancorada na Escritura impede uma alma de afundar. Se esta mensagem te fortalece, inscreva-se no canal para continuar recebendo estudos bíblicos profundos, narrativos e fiéis à palavra que alimentam sua fé e ampliam seu tempo de permanência na presença de Deus também aqui nesta congregação online. E quando este vídeo terminar, clique no próximo que vai aparecer na tela final. Há uma outra palavra preparada para continuar essa jornada e aprofundar ainda mais o que Deus pode acender no seu coração hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Deus de Daniel te sustente na angústia, que o Deus de Abraão te encontre no monte, e que o Cristo de João 11 fale vida em todo lugar de morte dentro de você. Que o teu coração descanse sem precisar controlar tudo. Que os teus olhos sejam de sábio, não de ímpio. Que a tua esperança brilhe como as estrelas, porque teu Redentor vive e teu futuro está nele. Eu profetizo paz, firmeza, discernimento e santa esperança sobre a tua casa, sobre a tua mente e sobre o teu caminho, em nome de Jesus. Para você que permaneceu até aqui, há mais uma peça preciosa, porque existe uma história onde o céu parece silencioso, a promessa parece distante, e ainda assim Deus mostra que o segredo não é controlar o tempo, mas permanecer debaixo da sua palavra. Eu quero te levar para 1 Samuel 1 e 2, para dentro da casa de Ana, onde a dor não vem em forma de império, nem de cova aberta, mas em forma de espera prolongada, humilhação repetida e oração que parece subir sem resposta. E se Daniel aprende a seguir o caminho com páginas seladas, Ana aprende a continuar adorando enquanto o ventre permanece fechado. Em 1 Samuel 1, verso 1, surge Eucana, homem de Efraim, com sua casa marcada por uma tensão que nenhuma estrutura humana consegue resolver. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. A frase é curta no texto, mas a vida dentro dela era longa demais, porque há dores que cabem numa linha, mas esmagam anos inteiros de existência. Ana acordava e o vazio continuava, via outras crianças correrem e o silêncio do próprio colo voltava a feri-la. A casa seguia funcionando, as refeições eram servidas, as viagens religiosas aconteciam, os ciclos das festas continuavam, mas dentro de Ana havia um lugar em que o relógio parecia quebrado. 1 Samuel 1, verso 3, diz que todos os anos aquele homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Repare nisso, todos os anos, a dor dela não era uma nuvem de uma tarde, era uma estação repetida, uma peregrinação carregada de esperança e fadiga. E como se a esterilidade não bastasse, havia provocação constante. 1 Samuel 1, verso 6 diz que sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Continuamente, essa palavra pesa, porque a aflição não chegava só do lado de dentro, ela ganhava voz, rosto e repetição do lado de fora.
Havia alguém lembrando Ana daquilo que ela já não conseguia esquecer, alguém transformando a ferida em linguagem, o luto em comparação, o silêncio em vergonha pública. 1 Samuel 1, verso 7, acrescenta que isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, até que ela chorava e não comia. Veja o contraste, o lugar de adoração se tornava também o lugar onde sua dor era mais exposta. E quantas vezes isso se repete entre nós, justamente no ambiente santo, justamente diante da presença, justamente onde esperávamos alívio, a alma sente ainda mais intensamente o que lhe falta. Ana chorava e não comia, o corpo dela começou a falar a língua da angústia. Então Eucana tenta consolar, em 1 Samuel 1, verso 8, ele pergunta, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Há carinho na tentativa, mas não há resposta suficiente nela, porque amor humano, embora real, não consegue preencher todo o abismo que só Deus consegue visitar direito. Ana ouve o marido, mas a ferida permanece, e isso nos lembra que existem dores que não se resolvem com frases afetuosas, apenas com encontro verdadeiro diante do Senhor. É então que a história faz uma curva silenciosa e poderosa. 1 Samuel 1, verso 9, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Essa pequena ação é enorme, porque há momentos em que o maior milagre ainda não é a resposta, é a coragem de se levantar com o coração em pedaços e ir na direção de Deus. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto à entrada do templo do Senhor, e Ana, em 1 Samuel 1, verso 10, profundamente angustiada, chorava muito e orava ao Senhor. Profundamente angustiada, o texto não disfarça a intensidade, não romantiza a espera, não maquila a dor de uma mulher fiel. Ela não está fazendo uma oração ornamental, ela está derramando a alma. E isso se torna ainda mais claro quando o texto diz, em 1 Samuel 1, verso 15, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Que expressão forte! Derramar a alma é chegar ao ponto onde já não se protege a imagem, já não se organiza a aparência, já não se administra a devoção para parecer equilibrada. Ela faz um voto, em 1 Samuel 1, verso 11, Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Observe como a oração de Ana mistura dor, aliança e entrega. Ela não pede um filho apenas para consumir a bênção, ela pede para devolver a Deus o que Deus lhe conceder. Sua súplica já carrega rendição, sua necessidade já vem acompanhada de consagração. Enquanto ela continua orando, seus lábios se movem, mas sua voz não é ouvida. 1 Samuel 1, versos 12 e 13, e Eli a observa, pensa que ela está embriagada, e diz, em 1 Samuel 1, verso 14, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Que cena dolorosa, a mulher quebrada ainda é mal interpretada no lugar santo, a alma esmagada ainda recebe leitura errada de quem deveria discernir melhor. Mas Ana responde sem agressividade e sem teatro, ela diz, em 1 Samuel 1, versos 15 e 16, não, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor, não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Há uma pureza tremenda nessa resposta, porque a verdadeira oração pode parecer desordem aos olhos superficiais, mas diante de Deus ela é sinceridade santa. Ele então responde, em 1 Samuel 1, verso 17, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Não há ainda gravidez visível, não há ainda mudança concreta, não há ainda prova material da resposta, mas alguma coisa começa a se rearrumar dentro dela. E o versículo seguinte é um milagre emocional antes de ser biológico. 1 Samuel 1, verso 18, ela disse, espero que sejas bondoso com tua serva, então seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu rosto já não estava mais abatido. Guarde isso no coração, o ventre continua vazio naquele momento, mas o rosto já não está abatido. Deus às vezes toca primeiro o centro da alma, antes de alterar as circunstâncias ao redor. A paz chega antes da prova, o descanso visita antes da resposta se materializar, a esperança reaprende a respirar antes da promessa tomar forma visível. Ana ainda não segura o filho nos braços, mas já não é a mesma mulher de quando entrou, porque quem derrama a alma diante do Senhor não sai igual. 1 Samuel 1, verso 19, conta que levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram para casa.
Isso também é precioso. Eles adoram antes de ver, adoram antes da confirmação, adoram enquanto o futuro ainda está escondido. E então o texto diz: Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Que frase consoladora! O Senhor lembrou-se dela. Não significa que Deus tivesse esquecido como os homens esquecem. Significa que chegou o momento em que a fidelidade invisível se tornou intervenção visível. 1 Samuel 1, verso 20, diz: Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. No devido tempo, essa expressão conversa profundamente com o tema de Daniel, porque existe um tempo medido no céu para aquilo que na terra parece atrasado demais. O devido tempo de Deus não é cruel, nem desatento, nem confuso, ele é sábio, e quando chega, revela que o silêncio jamais foi ausência de governo. Mas a beleza dessa história não termina no recebimento da bênção, ela amadurece na forma como Ana trata a resposta recebida. Quando chega a hora da peregrinação anual, ela não sobe imediatamente. 1 Samuel 1, verso 22, Ana não foi, e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Veja como a mulher que esperou tanto agora também sabe esperar o momento certo de cumprir o voto. Não há impulsividade religiosa, há seriedade reverente. Quando o menino é levado, Ana entra novamente no ambiente onde antes chorou em humilhação, mas agora ela entra com uma memória viva da fidelidade de Deus. Em 1 Samuel 1, versos 26 e 27, ela diz a Eli: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Imagine a força desse retorno. O mesmo chão, o mesmo santuário, talvez o mesmo sacerdote, mas agora a dor antiga está de mãos dadas com a lembrança da resposta. E então vem uma das frases mais belas de entrega em toda a Escritura, 1 Samuel 1, verso 28, Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Ana não transforma o milagre em posse egoísta, ela devolve em adoração aquilo que recebeu em misericórdia. Aqui está uma diferença profunda entre consumir bênçãos e adorar o Deus das bênçãos. A alma refinada pela espera aprende que até a resposta pertence ao Senhor. Então irrompe a canção, e a oração de Ana em 1 Samuel 2 amplia o horizonte de forma impressionante, porque ela não fica presa apenas à história pessoal, ela enxerga o caráter do Deus que governa reinos, humilha soberbos, ergue abatidos e conduz os fins da terra. Em 1 Samuel 2, verso 1, Ana ora assim: Meu coração exulta no Senhor minha força exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Note o movimento, a mulher que antes chorava sem comer agora canta com a boca aberta, não para exaltar a si mesma, mas para exaltar o Senhor. Ela continua, em 1 Samuel 2, verso 2, Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Isso não é apenas poesia devocional, é teologia nascida da dor atravessada pela fidelidade divina. Quem passou pelo vale e encontrou Deus nele, fala de Deus com densidade diferente, fala da santidade, da singularidade e da estabilidade do Senhor como quem encostou o peso da vida nessa rocha e não caiu. Ana então confronta a arrogância humana, em 1 Samuel 2, versos 3 e 4, Não continuem falando tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Perceba como isso aprofunda o tema central do seu vídeo, porque o Deus que sela tempos e governa a história também derruba a soberba de quem acha que possui o controle. E reveste de força justamente aqueles que aprenderam dependência. A oração cresce ainda mais, em 1 Samuel 2, versos 6 a 8, O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata, o Senhor envia pobreza e riqueza, humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e ergue do monturo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes e lhes dar lugar de honra. Veja a profundidade disso, Ana não recebeu apenas um filho, ela recebeu uma visão mais alta do Deus que governa a vida e morte, descida e subida, perda e exaltação. O Deus dela não é um especialista em casos pequenos, Ele é Senhor sobre sepultura e trono, sobre lágrima e herança. E então vem uma linha que conversa com Daniel de modo quase espantoso, 1 Samuel 2, verso 9, Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados no lugar das trevas, pois não é pela força que o homem prevalece.
Aqui está o centro. Não é pela força que o homem prevalece, não é pela força da análise, nem pela força do controle, nem pela força da ansiedade religiosa. Deus guarda os pés dos seus santos, e essa imagem é linda, porque não diz apenas que ele define o destino final, diz também que ele sustenta a caminhada concreta, passo por passo. Ana ainda avança para um horizonte real e messiânico. Em 1 Samuel 2, verso 10, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, dos céus trovejará contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Repare como a mulher ferida, depois de esperar, enxerga além da própria casa. Ela contempla rei, juízo e ungido. Ela percebe que sua história pequena estava dentro de um governo muito maior. E é isso que o sofrimento refinado faz quando se encontra com a verdade de Deus. Ele amplia a visão. Enquanto isso, Samuel cresce, e o menino pedido em lágrimas se torna servo diante do Senhor. 1 Samuel 2, verso 11, diz que o menino ministrava perante o Senhor, sob a direção do sacerdote Eli. E mais adiante, em 1 Samuel 2, verso 21, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Que desfecho belo para uma oração selada por tanto tempo. O que parecia atraso estéril era, na verdade, preparação de Deus para levantar um profeta num tempo de decadência espiritual. Porque o contexto ao redor estava adoecido, os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor, como diz 1 Samuel 2, verso 12. Havia religiosidade corrompida, sacerdócio comprometido e povo necessitando de voz profética. E justamente nesse cenário Deus responde à mulher anônima, angustiada e humilhada, para trazer à história um menino que ouviria a voz do Senhor quando a palavra era rara. Isso significa que a demora de Ana não estava desconectada do plano maior, ela fazia parte de algo que ultrapassava seu próprio alívio. Talvez seja exatamente isso que alguém precisava ouvir agora, porque você enxerga apenas o ventre fechado da sua circunstância, mas Deus enxerga também a necessidade histórica ao redor. Você olha para o que ainda não aconteceu, e Deus olha para aquilo que Ele está preparando através da sua espera. Ana queria um filho, Deus estava levantando Samuel. Ana pedia consolo para o próprio coração, Deus preparava a direção para uma geração inteira. E isso não diminui a dor dela, pelo contrário, isso redime a dor dentro de um horizonte maior. Assim como Daniel não recebeu todos os detalhes, mas recebeu o suficiente para seguir, Ana não recebeu o cronograma antecipado, mas recebeu graça para derramar a alma, adorar no meio da demora e reconhecer a fidelidade quando o devido tempo chegou. Deus não devia a ela um mapa completo, mas lhe deu sua presença no santuário, sua escuta na oração e sua memória fiel no tempo certo. Por isso, a recompensa escondida desta jornada é simples e profunda. Quando o céu parece silencioso, derrame a alma. Quando a rival da ansiedade provocar sua fé, continue indo à casa do Senhor. Quando a resposta ainda não puder ser tocada, adore assim mesmo. E quando a paz chegar antes do milagre visível, não despreze esse mover, porque às vezes o primeiro sinal da intervenção divina é o rosto que já não está abatido. O Deus que guardou Daniel no mistério, o Deus que proveu para Abraão no monte, o Deus que chorou com Marta antes de chamar vida, é também o Deus que viu Ana em Siló e transformou espera em cântico. Então receba isso como uma última brasa para o coração. Talvez você ainda esteja em 1 Samuel 1, com lágrimas, provocações e silêncio, mas o mesmo Senhor continua sendo de 1 Samuel 2, o Senhor que exulta os abatidos, quebra o arco dos fortes e guarda os pés dos seus santos. E se hoje você não consegue segurar a resposta, segure esta verdade, não é pela força que o homem prevalece, portanto descanse, adore e siga o seu caminho diante do Deus que se lembra, no tempo certo, de cada alma rendida a Ele.